Bom, nessa aula vamos tratar sobre os tipos de energia e sua importância para a humanidade. Vamos começar com a definição de energia. O que seria isso na física? Bom, na física não tem uma definição exata para isso, mas a gente pode dizer que a energia é uma grandeza física, ou seja, ela pode ser medida, pode ser quantificada. Eu posso, por exemplo, saber quanto de energia elétrica eu preciso para carregar totalmente o meu celular. Então a gente pode dizer que a energia, pode dizer também que a energia tem a capacidade de realizar trabalho. Então o que seria trabalho na física? Bom, é a quantidade de energia gasta na execução de uma atividade, de uma ação. A gente pode ver aqui nesse exemplo, nessa figura, né, da catapulta. A gente percebe que para ela ser acionada, para o projeto ser lançado, antes esses soldados precisam aplicar uma energia nessa alavanca, tá? E essa energia a gente pode perceber que ela está sendo acumulada para depois o projétil ser lançado. Então nisso a gente entra num princípio muito importante quando a gente se fala de energia, que é o princípio de Lavoisier. Lá diz que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Bom, então a energia não pode surgir do nada, nem pode ser destruída. A única possibilidade que a gente tem é de transformação, transformar um tipo de energia em outro. A gente pode citar um exemplo: as hidrelétricas. Elas usam a energia contida nas quedas d'água para converter isso em energia elétrica. A gente também tem esse outro exemplo aí da imagem ao lado, né? Essa mola ela está sendo comprimida por esse bloco, né? E essa energia gasta para comprimir a mola está sendo armazenada nela própria. Tanto que quando esse bloco é solto, essa mola libera essa energia armazenada, né? Movimentando o bloco, ou seja, realizando trabalho, tá? Então essa foi uma definição básica de energia. Mas o objetivo dessa aula também é identificar as diferentes fontes de energia e os seus diferentes tipos também. Então vamos começar com as fontes de energia. Elas têm dois grupos, né, que são as energias renováveis, as fontes de energias renováveis e não renováveis, tá? Começando pelas renováveis, elas são geradas a partir de fontes naturais e que podem ser substituídas em uma escala de tempo relativamente curta. São consideradas energias limpas, tá? Pois os resíduos que são deixados na natureza são nulos, né? E os impactos ambientais são bem poucos, são bem reduzidos. Então a gente tem como exemplo a energia solar, ela é altamente utilizada com painéis solares para gerar eletricidade. Energia eólica também, que se origina da força dos ventos. A energia geotérmica, que utiliza o calor interno da Terra para gerar eletricidade. E também tem as energias não renováveis. Bom, esses são reservas finitas, né? Apesar de serem encontrados em grande quantidade na natureza, uma vez que elas são esgotadas, elas não podem mais ser regeneradas, repostas. Até podem, mas é necessário muito tempo para que haja essa sua formação na natureza e acaba se tornando inviável. E são combustíveis também que afetam diretamente o meio ambiente. Devido à queima desses materiais, eles acabam liberando uma grande quantidade de gases poluentes, como por exemplo gás natural, carvão, petróleo. E no caso do urânio também, ele acaba deixando na natureza muito lixo tóxico, que acaba degradando boa parte do meio ambiente ali.
Bom, agora vamos passar para os tipos de energia. Quando a gente pensa em energia, logo vem na nossa mente energia elétrica, mas ela é somente um dos muitos tipos de energia. Vamos citar aqui alguns. Energia térmica. Bom, é energia do calor. Tudo que tem calor, que se aquece, tem energia térmica. Energia química se origina das reações químicas. Energia potencial. Bom, é uma forma de energia que pode ser armazenada por um corpo. Por exemplo, na imagem podemos ver, né, na imagem do slide passado, a gente viu que o rapaz, vou voltar aqui na imagem, que o rapaz empurra o bloco, né, contra a mola, que ela está relaxada, e comprime essa mola. Dessa forma, ele está com a energia potencial armazenada nessa segunda situação. Então, quando é liberada, quando o bloco é solto, né, a gente pode ver que ele libera essa energia movimentando o bloco. Então, isso que é energia potencial. Ele acumula energia, tá, para depois ele liberá-la. E isso bate com o princípio que a gente viu, o princípio de Lavoisier, que a energia na natureza nada se perde, tudo se transforma. No caso, essa energia ela foi transformada, né? Ela foi armazenada e depois liberada. Tá? Voltando lá para o outro slide, a gente tem que a energia cinética. Né? A energia cinética é uma forma de energia associada principalmente à velocidade de um corpo. Mas a energia cinética ela não depende exclusivamente da velocidade do corpo, mas também da sua massa. Vamos imaginar uma situação. Uma bola de futebol, se deslocando com a velocidade de 50 km por hora. Mesmo com essa velocidade, você pode facilmente parar ela com as suas mãos. Né? Mas imagine agora um carro com a mesma velocidade, 50 km por hora. Né? Já não é mais possível fazer isso para parar ele com as próprias mãos. Então, justamente porque a energia cinética depende tanto da velocidade quanto da massa desse corpo. Tá? Energia elétrica agora, ela se origina do potencial elétrico, e é o que a gente está mais acostumado a ouvir falar. Tá? Energia nuclear, ela surge tanto da divisão de um núcleo atômico, né? Esse processo é chamado de fissão nuclear, ou também da fusão de átomos, né? Chamado, como o nome já diz, fusão nuclear. Em ambos os casos, ele gera muita energia que pode ser transformada em energia elétrica, por exemplo. A energia eólica, ela é proveniente dos ventos. A energia luminosa, como o nome já diz, ela se dá na forma de luz. Né? A luz é um tipo de energia também, como a energia que vem, a luz que vem do sol, que nos aquece. A energia mecânica. Bom, a energia mecânica está relacionada com a energia cinética e a energia potencial. Tanto que a energia mecânica é a soma dessas duas. Tá? Então a gente viu aqui esses principais tipos de energia. Agora é importante também destacar a importância que essa evolução da energia trouxe para a humanidade e para o mundo também. Para isso para explicar, eu gostaria de mostrar um trecho de um vídeo falando justamente sobre esse assunto. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e fazendo bom uso da minha energia. Hoje vamos entender a diferença que a energia fez para a humanidade e para o mundo. Imagine transportar alguém no tempo de 1140 para 1440. Você acha que a pessoa se sentiria muito desconfortável com o futuro 300 anos depois? E se você transportasse alguém de 1710 para 2010, a surpresa seria maior? Agora pense que a Cleópatra viveu até o ano 30 a.C., enquanto a Grande Pirâmide foi construída antes de 2500 a.C. Ou seja, a Cleópatra nasceu mais perto do nosso tempo do que da Grande Pirâmide.
Onde você acha que ela ficaria mais surpresa se fosse transportada para a construção da pirâmide de Kéops ou para uma construção moderna? Acredite ou não, a maior parte do que faz o presente ser tão diferente do passado é a energia. Basta retomar o gráfico de Índice de Desenvolvimento Humano e População Mundial do excelente A Segunda Era das Máquinas, para ver que alguma coisa mudou a humanidade perto do presente, pouco antes de 1800. Até então, a maneira que tínhamos de produzir qualquer coisa, de comida a tecidos, era por trabalho manual. Com a domesticação dos animais, como a vaca e depois o cavalo, passamos a usá-los nas plantações para o transporte ou para puxar o arado. Ou seja, quem fazia o trabalho no campo também consumia o que era plantado. Pelos milhares de anos até então, para aumentar uma plantação era preciso mais pessoas ou animais cultivando comida e mais comida para sustentar quem trabalhava. As primeiras máquinas que substituíram o trabalho das pessoas foram os moinhos de água e de vento que ajudavam a bombear água para irrigação ou a moer grãos. Nos dois casos, estávamos usando energia solar, seja no ar aquecido que circula ou na água que evaporou e choveu em locais mais altos. E como Matt Ridley conta no já recomendado O Otimista Racional, tudo começou a mudar quando abandonamos a energia sustentável do Sol e passamos a usar a energia química da turfa e dos fósseis, carvão e petróleo. Quando começamos a usar energia armazenada para operar máquinas, as mãos dos operários foram liberadas. Agora, para aumentar a plantação em um campo, se usa mais máquinas e um pouco mais de mão de obra. Não gastamos mais comida para produzir comida, gastamos combustível. E boa parte das pessoas que deixaram de trabalhar no campo foram viver em cidades onde estudaram mais, inovaram mais e produziram mais com as máquinas. Usar combustíveis permitiu que fizéssemos todas as tarefas limitadas pelo trabalho manual, sem precisar aumentar ainda mais o desmatamento. Com máquinas a vapor e depois movidas por motores de explosão, conseguimos extrair muito mais recursos naturais sem usar comida ou madeira. Minerar, refinar e produzir metais, cortar madeira, pescar, tudo isso se tornou mais fácil e muito mais barato com combustíveis e depois com a eletricidade. Certo, então essa foi a aula. A gente viu um pouco sobre a definição de energia, os tipos de fonte de energia que existem, alguns tipos de energia também, e a gente conseguiu perceber que essa evolução que a energia teve ao longo dos anos foi essencial para o desenvolvimento da humanidade também.